Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, meu pai passou por toda essa situação, né? E nesse momento tão difícil, né, irmãos? Mas esse momento difícil que ele passou foi o que, né, um processo que na última hora, na sala de um hospital, ele reconheceu os seus erros, reconheceu que ele precisava se consertar com Deus. Por quê, irmãos? Porque meu pai, ele tinha um coração endurecido. Ele tinha um coração endurecido, irmãos. Por quê? Porque muitas coisas ele observava, muitas coisas ele guardava. Mas aquilo que ele praticava, ele não gostava que tocava. Muitas das vezes a gente pregava para ele sobre a questão do adultério, né? Porque ele já era casado, né? E diante de Deus, irmãos, o que é ligado na terra é ligado no céu. E se o homem é casado, se a mulher é casada, né? Ele não pode casar novamente. Ele pode se separar para o homem, pode casar de novo, mas diante de Deus ele está em pecado. Por quê? Porque qual foi a palavra que você deu lá diante do juiz da terra e diante do juiz do céu? Que você seria fiel até que a morte o separasse. Não foi isso que você disse? Você que é casado, você que está vivendo uma vida amasiada e você quer arrumar palavras, argumentos, pregadores, doutores que pregam, né, de uma forma distorcida para favorecer o seu pecado, que você não está em pecado diante de Deus, mas você está em pecado diante de Deus. Porque a palavra do crente, né, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é sim ou não. E o casamento em si já é uma dádiva de Deus, já é algo de Deus. Independentemente de você estar na igreja ou você estar no mundo, já é algo de Deus o casamento. Então você fez um compromisso de ser fiel. E meu pai, ele já era casado e era separado e vivia amigado com minha mãe. E muitas coisas ele observava, muitas coisas ele guardava, mas o que ele praticava ele não gostava que tocava, irmãos. O coração dele era endurecido e ele rebatia. Quantas pessoas é assim, né? Você não faz uma coisa, não faz outra, porque você não gosta, porque você já não é de fazer. Aí é fácil você pregar, é fácil, né, você falar que é errado, mas quando é algo que você faz, que você pratica, você não gosta que toca, você não gosta que fala. Mas eu te falo, se arrependa enquanto você tem vida, enquanto você tem oportunidade, porque o dia da manhã não pertence a você. Pode ser que você tenha uma oportunidade de chegar numa cama de um hospital, de você ficar doente em casa e se arrepender e refletir. Mas pode ser que você não possa ter essa oportunidade, porque oportunidades você já tem recebido. Quantos anos você tem? A idade que você tem é tempo de oportunidade que Deus tem te dado. Então, irmãos, vamos estar atentos, né? Meu pai sofreu tudo isso, irmãos, porque ele tinha um coração endurecido, ele não aceitava. Uma certa vez, meu esposo foi pregar para ele, né, sobre o segundo casamento, assim, o divórcio, né, que ele estava vivendo amigado, que é o justo diante de Deus, se ele não queria, né, voltar para a mulher dele, se ela já não queria mais ele, né, seja lá o que for, ele se manter só, né, e não estar com outra pessoa. E assim, moço, quando meu esposo foi pregar para meu pai ficou com raiva, meu pai, ele discordou, né, ele não aceitou a palavra, né, e esse dia eu estava lá visitando meu pai, juntamente com meu esposo, e meu pai ficou muito revoltado e muito contrariado, ele não quis conversar com meu esposo durante aquele restante do dia mais, ele não quis também mais conversar comigo, né? Eu fiquei assim surpresa como que o pai poderia ficar sem conversar com a filha, mesmo por algum pouco momento, mas ficou assim por causa da palavra de Deus. O coração dele estava endurecido, irmãos. E só Deus e eu, a família, nós que conhecemos, sabemos o que ele passou, o processo que ele passou. E assim, irmãos, quando meu esposo pregou, ele não aceitou. Aí quando foi no final do dia, a gente estava retornando para nossa cidade, né? E que a gente mora, né, perto da cidade que eu morava antigamente, e antes de casar, né? E aí, irmãos, o que acontece? Quando a gente já estava quase vindo, meu pai chegou em mim e falou, fala com o irmão Júnior para vir aqui no dia tal, mesmo ele sem conversar, veja só, irmãos.
no dia tal, fazer um culto aqui, porque meu pai tinha feito um salãozinho, né, tinha umas cadeiras, uns bancos, caixa de som, microfone, que ele havia, né, organizado. Ele construiu à frente da nossa casa, tinha bastante espaço, o quintal era grande, ele construiu um salãozinho para estar fazendo culto, né, para ele estar lá cultuando com minha mãe, né, assim, ele mesmo, assim, né, tá ali orando, para ter um lugar para estar orando, para ter um lugar para estar, né, pregando para os vizinhos, como ele gostava de fazer, né? Usava o microfone e começava a pregar para os vizinhos, passava hinos, louvores, entendeu? Então, assim, tinha essa coisa, né? Esse pecado dele estar no adultério, né? Que ele não aceitava, mas muitas outras coisas ele observava. Mas a gente sabe que para entrar no céu, né, irmãos, é como a passagem do jovem rico, né? Ele observava todas as coisas, mas o Senhor falou para ele: ainda te falta uma coisa. Então, quem sabe você está me ouvindo, você fala: Mamira, eu já sou crente há tanto tempo. Ai, Mamira, mas eu já sei de tudo, eu já faço tudo, mas quem sabe ainda te falta uma coisa. Que não seja, meu irmão, minha irmã, essa única coisa que impeça você perder sua salvação. Que não seja essa única coisa que vai fazer você desperdiçar todo o seu tempo dentro da igreja. De achar que está salva, de achar que vai entrar no céu, mas por o coração estar endurecido em uma coisa, você pode perder a sua salvação. E aí, quando meu pai falou isso comigo, eu falei com ele: então, vou ter que falar com o Júnior, né? Que ele já não estava conversando com meu esposo, ele me chamou à parte, né, lá na casa, e falou isso comigo. E aí a gente veio embora, e depois eu comentei com meu esposo, minha mãe ligou também falando, né? E aí eu falei: mãe, Júnior não vai querer ir não, eu tenho que ver com ele. E aí, tudo bem, minha mãe já sabia, né? No fundo ela já sabia. Só que aí eu falei com ela que o Júnior não estava querendo ir lá, né? E eu não dei nenhuma certeza para ela que a gente ia lá, não. Falei: mãe, a gente vai. Não falei isso, irmãos, né? Não falei que a gente ia. Eu falei com ela que eu ia ver com meu esposo. E aí meu esposo falou comigo: Mira, a gente não vai lá. Não vai porque o que eu vou pregar lá? Eu vou falar lá o quê? Seu pai quer ouvir o que agrada a ele. Porque o que ele tem que ouvir, o que ele precisa ouvir para se consertar, ele não quer ouvir. Então eu vou lá pregar o quê? Né? Então aí é um exemplo para você também, que você prega a palavra de Deus, né? E às vezes você fala: ai, Mamira, mas na minha igreja não pode pregar mais contra a vaidade, não pode pregar contra isso e aquilo, porque o pastor já liberou tudo. Mas eu guardo a doutrina. Se você guarda a doutrina, se você subir no altar, o seu dever é você falar. Ainda que a mulher do pastor faça, ainda que as obreiras façam, o seu dever é falar, senão duro será para você no dia do juízo. Deus há de requerer de você, porque você sabe muito bem, né, qual é a sentença daquele que teme mais o homem do que a Deus, né? Independentemente, quer que ouça ou que deixe de ouvir, o seu dever é você pregar a verdade, pregar aquilo que tem que ser pregado para a pessoa se consertar. Se você está numa igreja que o povo anda na vaidade, cabelo escovado, maquiagem, salto alto, roupa colada, roupa justa, e você vai lá pregar bênção, você vai pregar prosperidade, você vai pregar que não é para ir para festa, você vai pregar que não é para ouvir música mundana, enquanto você sabe que aquele povo todinho já não vai em festa. Você sabe que aquele povo todinho não vai mais, né, no baile funk, não vai mais, vamos dizer assim, roubar na casa do vizinho. Você sabe que aquele povo não fica, né, fazendo uma coisa e outra que você sabe que já não faz. Mas aquilo que eles precisam ouvir para se consertar, você não prega. E aí, como é que fica essa situação? Está se encovardando, está temendo diante do homem, irmão? Então vamos estar atentos, irmão. Nós temos que ser servos de Deus e não servo do homem, para fazer aquilo que o homem quer. Porque naquele dia do juízo, nós vamos prestar conta com Deus, não é com o homem. E meu esposo falou comigo: eu não vou lá pregar para o seu pai aquilo que ele quer ouvir. Eu vou lá pregar para ele sim, se ele quiser ouvir, para ele se consertar, a verdade. Mas ele não quer, olha o que ele fez. Ele não quis conversar comigo, por causa da verdade. E aí, irmão, chegou o dia, minha mãe me ligou: mas cadê vocês que não veio? O que aconteceu? Mas vocês é tratante, uma coisa e outra, meio assim, contrariaram com a situação. Porque, assim, como filha, ela queria que eu estivesse lá também, para estar almoçando lá e, consequentemente, à noite fazendo culto. E aí eu falei: mãe, eu não fiz compromisso nenhum. Eu não falei nada que a gente ia ir, mãe. Não fiz nenhum compromisso com a senhora. Eu falei com a senhora, né, que eu ia falar com o Júnior, e Júnior não quis ir. Eu não fiz compromisso de ir.
E aí tudo bem. Aí, irmãos, não levou, eu não sei se foi questão de uma semana ou menos. A minha mãe me liga, temerosa, assustada, aquebrantada, de uma situação assim. Falou, você não sabe o que aconteceu, minha filha. Falei, o quê, mãe? Eu estava aqui lavando as vasilhas e de repente eu senti uma presença chegando perto de mim. E essa presença foi se aproximando e eu pensei, deve ser meu esposo, ela falou, né, meu pai, meu companheiro que tá vindo. Tô falando companheiro porque não é esposo, né, irmãos? Esposa se fosse casado. Aí ela pensou, deve ser o fulano de tal, né, o companheiro dela, que era meu pai, que tá chegando aqui perto de mim. Tô falando isso para não citar o nome dele também. Aí ela olhou para ver se era ele que estava chegando perto dela para conversar alguma coisa, né? Ela escolheu, não viu ninguém, irmãos. E sentiu aquela presença aproximando. E aí, irmãos, ela disse que aquela voz soou perto dela e disse: o meu servo Júnior não vai fazer culto para vocês aqui da maneira que vocês estão. O meu servo Júnior não vai fazer culto aqui da maneira que vocês estão, dessa forma que ela me falou. Porque vocês ouvem, mas não querem obedecer à verdade. Irmãos, minha mãe disse, quando ela ouviu essa voz, acabou perna, acabou braço, ela ficou totalmente, eu não sei nem como descrever para os irmãos, eu não sei como que ela conseguiu me ligar. E ela só falou assim, minha filha, Júnior tá certo. Júnior tá certo porque Júnior não pode fazer culto aqui mesmo, não, da forma que seu pai tá aqui, na forma que nós tá aqui nessa vida de adultério, não pode mesmo não tem como mesmo não. Tem que consertar com Deus mesmo. E ela começou, aumentou a fé dela, irmãos, e ela despertou. Porém, eu não sei se ela chegou a relatar para meu pai, eu não lembro mais, faz muito tempo, mas isso aí ficou marcado. Irmãos, o que é ligado na terra é ligado no céu. É igual eu te falei. Se você tá na igreja, se você tá vendo a pessoa desconcertada e você passa por cima para você não falar a verdade, você tem medo da reação. Mas eu já falei. Mas a palavra de Deus fala que você deve pregar a tempo e fora de tempo. E Paulo falou, não me canso de pregar as mesmas coisas. Aí tem essa, mas eu já preguei tanto, já falei tanto, agora eu vou deixar de lado. Uai, como assim? Você vai pregar o que na igreja então? Você vai falar o que na igreja então? Que Jesus cura, que Jesus prospera? Ué, isso aí também você está cansado de saber que Jesus cura, que Jesus prospera, você está cansado de pregar. Mas não me canso de falar as mesmas coisas, a doutrina é a mesma, irmãos. Desde o tempo antigo lá, antigamente lá, a doutrina é a mesma. Os profetas que vieram antes de nós pregaram as mesmas coisas que nós pregamos hoje. Irmãos, vamos estar atentos, porque o reino dos céus não é brincadeira. Nós vamos de prestar conta para Deus de tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Porque pecado não é só aquilo que você faz. Aquilo que você deixa de fazer também é pecado, porque deixar de fazer o bem é um pecado. Se você sabe fazer o bem e você não faz, você peca. Então, irmãos, meu pai passou por todo esse processo porque os irmãos estavam vendo o coração dele era endurecido, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe como trabalha, irmãos. Então, assim, para a glória de Deus, né? O Senhor deu esse despertamento, minha mãe ficou ali ciente, clara, né, de tudo isso. E durante, né, depois que eu casei, que eu fui algumas vezes lá, né, ver os meus pais na cidade que eles moravam, o Senhor sempre operava, irmãos, né? O Senhor sempre agia, né? Independentemente, se fosse algo que a gente ia pregar, alguém não aceitasse, mas Deus agia. Uma certa vez eu estava indo, né, para casa de meus pais, eu com meu esposo, e a gente caminhando num caminhozinho, e de repente veio um homem desesperado na nossa direção. Olha só a diferença, né, irmãos? O crente, ele é diferente. Tanto por dentro, porque o que é mudado por dentro reflete por fora. E ali, a gente passando, esse homem viu a gente, veio na nossa direção, sedento, irmãos, sofrido, abatido.
Ele falou, vocês é crente? Aí nós falamos, somos crente, evangélico, servo de Deus. Aí ele falou assim, por favor, ore por mim. Já caiu de joelho no chão. Sofrido, irmãos, né? Falando que a família havia o abandonado, né? Situação muito difícil. E a gente orou por ele. E ele sentiu ali, irmãos, aquela sensação maravilhosa, porque, irmãos, Deus ele sempre nos coloca na hora certa, no lugar certo. E meu esposo pregou para aquele homem, ali no meio daquele caminho, né? E ele alimentando daquelas palavras, e naquela situação difícil que ele estava passando, angustiado, mas o Senhor, ele é socorro bem presente na hora da angústia, irmãos. E o Senhor visitou aquele homem, e pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus, aquele homem veio aceitar Jesus, coisa que a gente nunca esperava, que a gente nem imaginava. Mas Deus, ele sempre age, ele sempre trabalha, ele sempre opera, né, irmãos, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa para a salvação das almas. E assim, irmãos, né, todo esse tempo, né, eu congregando no ministério, no qual era também um ministério que Deus havia mostrado no meu esposo, né, como eu disse para os irmãos, na outra parte do testemunho, quando ele se converteu, né, o Senhor mostrou para ele, né, em sonho, ele ainda na incredulidade, e ele foi para esse ministério, a qual, né, a gente congregou por muito tempo, né, e cumprimos, irmãos, né, a nossa missão ali, né, o mesmo Deus que nos mandou, né, assim, eu particularmente já fui direcionada por Deus, como eu disse para os irmãos, o meu chamado, né? Através daquela jovem que me convidou para ir para a igreja, e ali eu tive a minha conversão, minha transformação. Meu esposo, que Deus chamou ele para ir, né? Para congregar lá. Os irmãos vê a responsabilidade, né? Coisa séria, não é qualquer igreja que a gente deve congregar, porque não é toda igreja que fala que Deus existe, que tem compromisso com Deus, irmãos, que tem compromisso com as almas, né? E assim, irmãos, o mesmo Deus que nos mostrou indo, né, para esse ministério, mostrou meu esposo indo para o ministério, foi Deus também que mostrou a saída. Porque o tempo foi passando, né, e a palavra de Deus, né, já não poderia mais ser pregada como é. E meu esposo começou a enfrentar perseguições, né, começou a enfrentar lutas, né, em relação à doutrina do Senhor Jesus Cristo, né? Quando pregava, muitos já não aceitavam mais, muitos, principalmente assim, quem estava, né, irmãos, já conhecendo a palavra, pastores, obreiros, né, que já estavam querendo liberar o pecado, abrir portas para a modernidade, para o mundanismo, para crescer a igreja, para ter a igreja cheia, enquanto Deus não está preocupado, não é com a quantidade, é com a qualidade. Aí foi chegando um tempo que foi ficando muito difícil, irmãos. Foi ficando muito difícil. Chegou tempos que eles começaram a limitar as pregações, né? Escalava poucas vezes, né? Meu esposo teve a oportunidade, né, de dirigir, né, muitas igrejas, né, nesse ministério. E chegou um tempo que meu esposo também não quis mais assumir nenhum tipo de congregação. Por quê, irmãos? Porque já estava sendo controlado, né? Tudo pelo homem, tudo estava sendo controlado pelo homem. E nós não queríamos ser controlado pelo homem, a gente quer ser controlado por Jesus. Uma certa vez, irmãos, eu tive uma visão nessa igreja que eu via o líder dessa igreja, né? E esse líder estava na sala pastoral da sede, a qual a gente congregava, e vestido de vestes brancas, e ao mesmo tempo que parecia ser o líder, parecia ser um anjo. E de repente, irmãos, esse líder, né, chegou e chamou meu esposo dentro da igreja. A igreja estava cheia de gente. E ele chamou meu esposo dentro do escritório e deu um recado para ele, e deu para ele uma missão. E lá na sala pastoral ele falou com meu esposo para falar com toda a igreja, convocar toda a igreja, para sair todos para fora da igreja e fossem tomar banho, e após tomar banho fizesse um pedido.
E após fizer esse pedido, viesse cada um com seu pedido novamente para a igreja, porque na igreja seria realizados pedidos, né? E aquela pessoa que tivesse feito o pedido ia receber a realização do pedido. E assim meu esposo, amando daquele missionário, né, vestido de branco, como se fosse um anjo ao mesmo tempo, eu não sei discernir, porque ao mesmo tempo que parecia ser um anjo, mas também tinha aquela aparência dele. E de repente, irmãos, meu esposo saiu da sala pastoral e começou a falar com os irmãos, né? Saiam todos, irmãos, podem ir para suas casas, vocês tomem um banho, né? E depois que vocês tomarem um banho, vocês vão fazer um pedido. Faz o pedido de algo que vocês mais querem, de algo que vocês mais desejam nos seus corações, que vocês mais precisam. A oportunidade é essa, vão. E aí, irmão, saiu aquela multidão de gente para fora da igreja. E aquela multidão saía. E eu observava tudo aquilo ali, irmãos. Eu ficava ali presente, vendo tudo, sabe? E de repente, irmãos, chegou o dia de voltar todo mundo. Chegou a hora de voltar todo mundo. E todo mundo começou a voltar. E aí foi vendo gente, foi entrando gente, foi entrando gente. E eu via, irmãos, que na frente do altar do Senhor tinha muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Não estava fisicamente assim no chão, eu não sei explicar. Eu só sei que eu via que tinha sofás, móveis de casa, muita coisa, sabe, irmãos, assim, de casa, muitos móveis, muitas coisas assim, né? E eu via tudo aquilo ali, só que ao mesmo tempo não estava assim dentro da igreja, entre o altar, entre os bancos, os irmãos inteiros que eu tô querendo dizer. Foi um sonho assim revelador. E eu ficava ali tipo que observando tudo. E aí de repente, irmãos, eu via que esse varão de branco, né, se posicionava de frente do altar. Meu esposo estava do lado dele. E eu estava, não me recordo direito, né, a posição certa que eu estava. Eu só sei que eu estava vendo tudo, né? E de repente, irmãos, eu via aquele varão de branco falando assim: eu quero aqui. Todo mundo fez o pedido, né, irmãos? E ele falava assim: eu quero que a primeira pessoa, você que pediu a Deus, olha só, irmãos, todo mundo em suspense para ver se ia falar, né? Eu quero que a primeira pessoa que pediu um sofá, levantou a mão, toma aqui seu sofá. Só que aquele varão de branco falou assim: eu quero que a primeira pessoa, você que pediu Deus. Aí ele falava uma palavra lá, irmãos, de algo assim espiritual. Eu não lembro a palavra correta, mas ele falava assim de algo algo em relação à vida espiritual, irmão, algo espiritual. Vamos supor que foi assim. Eu acho, não sei se foi com essas mesmas palavras que eu estou usando, mas foi uma coisa nesse sentido. Quero que a primeira pessoa, você que pediu Deus, ou algo espiritual. Tô achando até que foi essa palavra mesmo. E quando, irmãos, olhei, irmãos, ninguém mesmo. Irmãos, tanta gente, irmãos. Não teve ninguém que pediu Deus algo espiritual, ou seja, ninguém pediu Deus um revestimento, ninguém pediu Deus um fortalecimento, ninguém pediu Deus um dom espiritual, ninguém pediu Deus para capacitar, ninguém pediu Deus. Irmãos, você sabe a situação, irmãos, de você se deparar diante de Deus e Deus falar assim: filha minha, filho meu, faça um pedido agora. E sabe, você tirar lá de dentro do seu coração: Deus, eu quero uma casa. Irmãos, pelo amor de Deus. Senhor, eu quero um sítio. Senhor, a minha casa precisa de uma reforma. Irmãos, que tristeza se o seu coração está tão raso dessa forma. Que tristeza de ver que o seu foco, que o seu alvo, que o seu objetivo é tão terreno, tão baixo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele varão de branco perguntava, irmãos, e para tristeza, não tinha ninguém no meio daqueles crentes obreiros de igreja de doutrina, né? Que muitos já não estavam mais pregando a doutrina, né? Mas esse sonho foi bem um pouquinho mais antes, né? Mas assim, igreja de doutrina, o povo conhecia a palavra, né? Então assim, alerta para muitos também, irmãos, que tá na igreja de doutrina e acha que só por ele congregar na igreja de doutrina, que prega a doutrina, ele já tá salvo. Fica atento, irmãos, que quanto mais é dado, mais é cobrado.
Quanto mais você ouve, mais você vai ser requerido. Sabe por quê? Porque tem muitos que estão na igreja mundana e não está tendo o privilégio de ouvir o que você ouve. E no meio daquela multidão, irmãos, ninguém se levantou. E sabe o que aconteceu? Consequentemente, quem pediu bens, coisas materiais, continuou ficando sem. Porque se pedisse, irmãos, o espiritual, todos aqueles bens que estavam ali, ia ser acarretado para aquela pessoa que pediu espiritualmente. Aquele que pediu espiritualmente, irmãos, ia ganhar tudo. Sabe por quê? Para cumprir a palavra de Deus que diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Se alguém tivesse buscado ali, irmãos, o reino dos céus em primeiro lugar, as demais coisas iriam ser acrescentadas. Quem sabe estava precisando de tanta coisa dentro de casa, mas por buscar o espiritual em primeiro lugar, aquelas coisas iam ser acrescentadas. A palavra de Deus, ela não falha. E não teve ninguém que se levantasse, irmãos. Crentes, obreiros, a situação, irmãos. Um exemplo, e hoje eu falo para despertar você também que me ouve. Que muitas das vezes você dobra o seu joelho para falar com Deus e você só sabe pedir coisas materiais. Jesus voltando, sinal acontecendo, sua família perecendo, você só está focado que sua casa está precisando de reforma. Você só está focado que você tem que comprar um móvel igual aquela do seu vizinho, do seu parente que você viu lá e não consegue buscar um dom de Deus. Quanta gente que não tem mais nenhum tipo de foco, de desejo, de interesse, irmãos, de fazer propósito em busca dos dons espirituais do Senhor. Quanta gente que não é batizada com o Espírito Santo e também não se importa, não se incomoda. Tá faltando mais azeite, tá faltando mais unção, tá faltando revestimento. E sabe o que significa, irmãos? Ir para casa, tomar banho. Banho significa purificação. Então, tem gente que tem que se purificar, se lavar, se limpar. E tem muitos que acham que estão se limpando, se purificando, enquanto na verdade não estão. Tem que se purificar na verdadeira palavra de Deus, irmãos. Tem que ser limpo verdadeiramente. Não basta só sair do mundo, o mundo tem que sair do coração. Não basta só sair do mundo. Tem que botar as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. O reino dos céus em primeiro lugar. E ali, irmãos, eu vendo toda aquela situação, eu acordei pensativa, fiquei triste, né? E só Jesus para ter misericórdia. Aí a gente ficamos, né, irmãos, no ministério por algum tempo, mas foi um tempo que já foi sufocando a palavra, não poderíamos mais pregar. As irmãzinhas de idade, filha da unção, sinceras, não tinha mais oportunidade, né? As jovenzinhas modernas, sainha justa, só porque canta bonitinho, né, que agrada o homem, aí ela tem oportunidade para cantar no culto. Aquela irmãzinha que canta com unção, mas muitas das vezes não sabe nem usar um playback direito, não tinha oportunidade. Porque muitas das vezes o povo vai pela emoção da voz, da beleza. Mas a essência, irmãos, a unção vai muito além da beleza. Tem gente que foca muito no talento, né? E esquece da santidade. Ah, mas está cantando bonito, é talentosa, é talentoso, mas não tem santidade. E aí muitos anulam, como se Deus não fosse importar. Mas Deus importa sim, pois Deus está à procura de homens e de mulheres que adoram a Ele em espírito e em verdade, né, igreja? E assim eu via situações assim semelhantes. As irmãzinhas não tinham mais oportunidade, os irmãozinhos não tinham mais oportunidade, mas as que estavam mais vaidosas, na sensualidade, no pecado, dentro de casa viviam uma vida desordenadamente, relaxadamente, não tinha postura de crente, posição de crente. Aí na igreja tinha liberdade para fazer tudo e você não podia falar nada, porque estava julgando, queria ser mais santo do que o outro, queria ser mais santo do que a outra. Importa sim que o servo de Deus venha se santificar cada dia mais e mais, porque como é santo aquele que nos chamou, ele disse que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E assim, meus irmãos, em um dia de reunião, a sede, né, estava assim, reunia, né, as congregações, as regiões, e os pastores, obreiros tinham que vir à sede aqui para a reunião. E nesse dia, a gente estava lá e começou a liberar muita coisa.
E aí foi onde meu esposo se levantou e foi diante do altar e falou com o pastor que estava saindo do ministério. Porque ele não concordava, não aceitava aquela condição deles estar liberando o pecado. Porque tem gente, irmãos, que acha, né? Eu vou sair da igreja, mas não vou falar nada não. Isso, aquilo, porque o pastor já sabe do que está acontecendo. Porque o que, irmãos? Está temendo, né? Porque deve ser falado. Porque quem sabe ele se arrepende. Ou se não se arrepende, ele não vai estar inocente diante de Deus. Vai estar tudo esclarecido. Pastor, eu estou saindo por causa disso e disso e daquilo. Meu esposo falou bem claro. Porque diante de Deus isso aqui está errado. Falou diante do pastor, dos obreiros e de todos os que estavam naquela reunião lotada de gente. Estou saindo por causa disso, disso, disso e daquilo. Agora, quem ouviu, ouviu, irmão. Quem deixou de ouvir, deixou de ouvir. Mas a verdade foi explícita. Não estou saindo porque eu estou em pecado. Não estou saindo porque eu não concordo com a verdade. Eu estou saindo porque eu não estou concordando com isso, nem com isso, com aquilo. E dias antes, irmãos, né, de meu esposo sair do ministério, ele tinha tido um sonho. Que ele viu um casal de jovem dançando no altar. Um jovem e uma jovem. E antes também eu tinha tido um sonho que eu tinha visto esse dito jovem, com essa dita jovem em pecado. E nesse sonho eu via que esse jovem e essa jovem estava em pecado. Eu via como se eles dois tivessem algum tipo de, assim, algum vínculo, né? Tava em paquera, alguma coisa assim dessa natureza, né? E quando de repente eu tive esse sonho, tudo bem. Aí passou um tempo, meu esposo teve um sonho com esses mesmos jovens, né? E esses jovens estavam, né? E depois eu vim saber que realmente eles estavam meio que envolvidos mesmo na vida real. E meu esposo viu, irmãos, que ele via esse jovem e essa jovem na frente do altar dançando, fazendo aqueles passinhos para lá, passinhos para cá. Algum tipo de coreografia, né? Aquela dança ali mundana, né? E de repente, meu esposo vendo tudo aquilo ali, teve algumas outras coisas mais que eu não me recordo, porque como foi ele que sonhou, eu não me recordo direito, né? Só estou contando para testemunhar para os irmãos entenderem. E meu esposo virava as costas e falava, não tem como eu ficar na igreja aqui nessa situação que está. Porque ele estava na porta, porque meu esposo sempre ficava na porta assim da igreja, né? E ele ficava na porta e ele observava tudo isso, né, irmãos? E aí meu esposo falava, não tem como eu ficar na igreja do jeito que tá. E ele virava as costas. Quando ele virava as costas, ele balançava o pé. Balançava o pé, a poeira, não sei o que era, não lembro direito, só ele mesmo para contar como realmente foi. Ele balançava e saía da igreja, ou seja, a confirmação que era para ele sair. Irmãos, sabe o que é você chegar na igreja e você só ouvir bênção? Sabe o que? Se chegar uma pessoa rica na igreja e a pessoa tem dinheiro, tem tudo, mas está oprimido, está deprimido, está precisando de uma palavra de libertação e ele só ouve que Deus vai dar bênção? Aí ele vai pensar o quê? Eu já tenho tudo. Eu queria outra coisa. E o que ele estava querendo buscar na igreja ele não conseguiu encontrar. Por quê? Porque o homem não tá dando lugar mais para Deus operar. Sabe, irmãos? Você chegar na igreja e você só vê os obreiros pregando bênçãos, irmãos, enjoa. Enjoa, irmãos. Jesus está voltando. Os fins dos tempos estão aí, sinais acontecendo. E o povo só pregando prosperidade, irmãos. Só pregando que Jesus cura, só pregando que Jesus vai multiplicar seu dinheiro, sua finança, isso e aquilo. Claro, nós precisamos de Deus, uma palavra de cura, mas quando nós pregamos o reino dos céus, a justiça de Deus, irmãos, quando nós estamos na igreja focados em Deus, só da palavra da verdade ser pregada, Deus já está curando pessoas lá no banco. Só de você louvar a Deus em espírito e em verdade, Deus já está levantando pessoas ali que tá com dor na perna, tá com isso e com aquilo, irmãos. Deus, ele opera, ele é o mesmo. De ontem, hoje e será eternamente. E aí, irmãos, foi quando meu esposo teve esse sonho, né? E, consequentemente, teve essa reunião e ele chegou na frente de todos e falou que estava saindo do ministério por causa desses motivos. Deixou bem claro, para ninguém se enganar, para ninguém se desculpar diante de Deus, né? E ali, né, meu esposo ficou em casa, começou a orar a Deus para Deus dar uma direção.
E ele foi buscando, foi buscando, foi buscando, foi buscando. Uma certa vez, a gente foi congregar. Não, meu esposo foi visitar uma igreja que ficou sabendo que tinha doutrina. E muitos irmãos já vindo em nossa casa visitar, né? Irmão Júnior não pode ficar assim não, o irmão tem que congregar. E foi pressionando, pressionando, pressionando. Aquela coisa toda, mas meu esposo estava seguro. Não se desviou não, tá, irmãos? Continuou na mesma fé, no mesmo foco e buscando a Deus. Porque, louvado seja Deus, aleluia, muitas das vezes a pessoa pensa que desviar é só porque saiu da igreja. Não, irmãos. Tem muitos crentes que estão desviados dentro da igreja, né? A gente não pode desviar da palavra de Deus. Nunca, jamais. Deve estar no nosso coração. E meu esposo só saiu dali da congregação porque estavam impedindo ele de pregar a verdade, irmãos, né? Ele não poderia mais pregar aquilo que era pecado. Por isso que ele saiu. Porque nós também não devemos abandonar nossa congregação. Se a igreja que prega a verdade, prega a palavra de Deus, a Bíblia fala, não abandoneis as vossas congregações. Mas o caso aqui se refere a um outro tipo de sentido, né? Os irmãos estão entendendo. E aí meu esposo foi visitar essa congregação, irmãos, e quando chegou lá, meu esposo viu ali, né? Assim, aparentemente, né? Pregava a doutrina, a palavra. Foi indo e depois ele me convidou para ir. Chegou um dia que eu tive um sonho. E nesse sonho, irmãos, eu via um box de vidro, né? Um banheiro de vidro, todo de vidro. E eu via que esse pastor estava tomando banho só de cueca com os obreiros. E de repente, mais adiante, eu via uma grande estalagem, não sei se essa é a palavra correta. Eu via uma plantação, irmãos, de alface. Mas pensa nos alface mais lindo, perfeito, assim, ó, muito grande a plantação. Eu me admirei, aquele cheiro de coentro também que tinha, o cheiro de coentro, mas a plantação era de alface. E de repente, irmãos, eu vendo tudo aquilo ali, eu me admirei, que lindo, que bonito, como é que pode ficar tão perfeito, tão bonitinho? E quando eu pisei na terra, a terra balançou. Tudo ali balançou. Aí eu entendi. Aqueles alfaces foram plantados em cima de uma folhagem. Vamos supor assim, uma folhagem de ferro, de fora a fora, aquele ferro, que é aquele alumínio fininho, né? Forrou a terra todinho com aquele aluminão grandão. Aquele alumínio duro, né? Tipo um ferro assim. E depois jogou terra por cima. E depois plantou os alfaces. Os alfaces cresceram ali por cima daquela terra. Mas não era a terra verdadeira até o fundo para crescer as raízes até mais embaixo, né? Era só uma coisa por cima. E ali eu observei aquele sonho. Comentei com meu esposo. Tudo bem, deixei. E quando de repente, meus irmãos, a gente foi ficando na igreja, a gente resolveu unir lá. E quando a gente uniu lá, entre uma coisa e outra, a gente foi vendo que não era somente aquilo que estava na aparência, né? E aí foi onde começou a vir, né? Jeans não tem nada a ver usar jeans, por quê? Não tem nada a ver que tem que usar a blusa cobrindo o cotovelo. Ah, mas não tem nada a ver de usar um salto alto, porque a doutrina, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, já nos mostrou, já bem antes, né? Porque quando a gente abre o coração para Deus, Deus ele mostra, né, irmãos? E ali não aceitava muita coisa não, irmãos. E muitas outras coisinhas foi surgindo. A gente foi vendo cabelo escovado também. Quando a gente foi colocar na balança, estava quase a mesma coisa do outro ministério. E foi onde meu esposo começou a orar a Deus, para Deus dar uma direção. E nisso que a gente foi orar a Deus, para Deus dar uma direção, surgiu um pastor na internet. E esse pastor pregava, acontecia muitos sinais, mas não focado nos sinais, mas na palavra que ele pregava.
a gente achou meio interessante. Convidamos esse pastor para pregar aqui na nossa cidade e, consequentemente, também conhecemos o pastor, né, que é o nosso líder atual hoje. E esse outro ficou esse pastor nosso e esse outro pastor. E esse outro pastor, irmãos, pregava a palavra de tal forma que pregava mesmo, né, irmãos? Detalhe de vaidade, maquiagem, tudo, escova de cabelo, pessoa na vaidade, só preocupado com festa na igreja, congresso, mas, e assim, tudo que a gente já sabia que estava acontecendo no ministério e tal, né? E aí vem o irmão pregando tudo isso aí, no caso, no nosso sentido ali, o irmão tá pregando tudo isso. Mas, irmãos, eu comecei a pedir a Deus para me mostrar alguma visão, alguma confirmação. Irmãos, e eu só tinha sonho com esse pastor, chamado de pastor, né? Que de pastor não é. Eu só tinha sonho com esse pastor, contrariante aquilo que ele dizia ser. Irmãos, eu tive um sonho, mas um sonho tão sério que eu não falei para ninguém. Eu fiquei com medo de falar o sonho. Eu não contei nem pro meu esposo, irmãos. Né? O sonho que eu tive com esse pastor, o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo era tão sério. Eu vi o ato dele fazendo. E eu não tenho coragem de falar esse sonho para ninguém. Eu guardei esse sonho comigo. Irmãos, e o tempo foi passando, eu fiquei assim, surpresa que tudo aconteceu. Sabe? E Deus sempre me mostrava, irmãos, sempre me mostrava. Todos os sonhos que eu tive com ele praticamente, nunca via ele usado por Deus, nunca via ele naquela unção no Pentecoste, não. Eu só via sonho ao contrário, entendeu? E aí, irmãos, chamamos ele para vir pregar na nossa cidade, também não deu certo, né? E aí chegou o tempo que meu esposo, ouvindo um testemunho na internet, testemunho do pastor da igreja que nós congregamos, ele sentiu fortemente no coração uma parte que o pastor fala, que o Senhor levantou ele para pregar a verdade, que Deus iria levantar pessoas para estar com ele ajudando no crescimento desta obra. E meu esposo sentiu forte no coração que ele seria uma dessas pessoas a estar juntamente com esse pastor pregando a palavra de Deus. E quando, irmãos, meu esposo sentiu isso, ele já entrou em contato com esse pastor para conversar com esse pastor. E deu certo a conversa. E começamos a orar para Deus abrir as portas e trazer esse ministério para nossa cidade. E assim, irmãos, a gente foi orar e tudo deu certo. E chegou o tempo, meu esposo falou comigo: vamos orar hoje, né, essa meia-noite, para Deus dar uma direção, para palavras, para Deus tomar a direção, porque amanhã a gente vai ter que conversar com o pastor, que a gente vai estar saindo de lá. Porque tudo é conversado, né, irmãos? E ali, assim, procede, né? A nossa vida com Deus, a gente deve fazer tudo direitinho. E ali eu cheguei, falei, né, perdão, e aí eu mais meu esposo fomos orar meia-noite. E de repente nós orando. E no finalzinho da oração, irmãos, quase no finalzinho da oração, eu ouvi uma voz. Parece a voz foi física. E a voz falou assim: os humilhados serão exaltados. E eu peguei, assustei assim, olhei para um lado e para o outro, porque eu sabia que não tinha ninguém em casa. Falei com o Júnior assim: você falou alguma coisa? Ele falou: eu não, por quê? Falei: não é. Eu ouvi a voz falando isso e isso. Tudo bem. Irmãos, fomos para a igreja. Fomos para a igreja e fomos direto à sala pastoral conversar com o pastor. Era tudo maravilhas, né, irmãos? Gostávamos dele, gostamos até hoje. Como pessoa, só não concordamos com o pecado, né, irmãos? Com aquilo que não está na palavra de Deus. E, irmãos, a gente foi falar com o pastor. Pastor, a gente está saindo do ministério. Mas por quê? Como assim? O que está acontecendo? Por causa disso e disso. Ah, mas isso aí é coisa do homem. Isso aí é coisa da sua cabeça. Isso aí não tem nada a ver. Não, mas a Bíblia fala assim. Ah, então tá bom, pastor. Mas eu tô saindo justamente por isso mesmo. Porque não anda dois juntos, você não tá de acordo, né? Se a gente não tá de acordo, então não vai. Eu não posso deixar de pregar. O senhor vai deixar eu pregar? Se eu ficar aqui, eu posso pregar?
pastor falou, não, se você tiver aqui, você não pode pregar isso aí, porque o ministério não proíbe. Aí meu esposo falou, pois é, mas a Bíblia também não me proíbe de pregar. Eu tenho que pregar. Se eu não pregar, Deus vai cobrar de mim. E aí? Aí meu esposo falou com ele, né? A gente se desligou do ministério. A primeira parte do culto, né? E sentamos na cadeira e fomos ouvir a pregação, a qual o pastor pregou. Mas o pastor pregou para nós. E, irmãos, foi palavra que eu vou te falar. Abateu, assim, a carne, mas o espírito não. Porque eu vi verdadeiramente, irmãos, que aquele sonho meu se cumpriu, sabe? É uma aparência. Tá muito bonitinho, todo mundo canta bonitinho, todo mundo prega bonitinho, tudo bem organizadinho. Mas se não tiver raiz, igreja, se não tiver raiz, se não tiver na doutrina que agrada a Deus, não adianta, irmãos, não adianta. Fica tudo vão, irmãos, fica tudo vazio, né? É como eu vi, né, a pessoa tomando banho ali, de qualquer forma, simbolizando a falha. E aquela boniteza ali, a aparência, né? E ali, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a pregação foi direta. Se você não concorda com a palavra, o reino dividido não vai para frente. Reino dividido o quê, irmãos? A gente estava saindo somente nós dois. Nós não era pastor ali, nós não fazíamos nada, era simplesmente membros, obreiros. Estávamos ali há pouco tempo. Como que seria um reino dividido? Mas se você não concorda com essa palavra aqui, arruma suas malas e vai embora. A palavra foi bem assim, irmãos. É, coisas assim que você não concorda com a palavra aqui, arruma suas malas e vai embora. E começou a falar coisas e eu fiquei surpresa, porque eu não esperava, né? Como pessoa. Porque como pessoa, eu nunca tinha ouvido isso, né? Na pessoa tal. E amém. A Bíblia fala o quê? O que eu ouvi a voz falando? Os humilhados serão exaltados. E eu entendi que seria nesse sentido aí, irmãos, essa voz que eu ouvi. Porque eu saí dali, irmãos, assim, meu Deus, mas como é que pode? Como é que pode? Né? Meu esposo também ficou surpreso com toda a situação. E saímos do ministério. E aí Deus preparou o tempo da gente unir na igreja que nós congregamos hoje. Só que antes da gente unir, eu tive um arrebatamento. E eu vou estar contando para vocês o arrebatamento que eu tive. Irmãos, meu esposo sempre conversava comigo. E ele falava comigo, né, em relação à submissão da esposa. E eu sempre observava tudo isso, claro, aceitando. Mas sabe quando tem coisas que você não leva em consideração? Você fala assim, isso aqui é coisa mínima, isso aqui não tem a ver. Eu não te bato, eu não grito com você. Eu não desobedeço ao ponto de você falar assim, não vai em tal lugar e eu vou. Então tinha coisinhas que ia passando. E meu esposo falava comigo. Essas coisinhas que passam podem atrapalhar a sua salvação. Você fica atento, o crente tem que ser apercebido, não pode ser despercebido. E assim, irmãos, às vezes uma coisinha que ele falava comigo, eu ficava desatenta, passava, esquecia. E às vezes ele estava contando com aquilo ali, passou. Às vezes ele falava outra coisinha e outra, ia passando e esse negócio estava virando costume. Por quê? Porque o diabo ele vai vendo que a gente está dando brecha em algum lugarzinho, irmãos, e aí ele vai só afundando, só afundando, só afundando. O sangue de Jesus tem poder, por isso que a gente tem que estar atento para fechar as brechas. E de repente, irmãos, meu esposo sempre falava comigo e estava passando, irmãos, estava acontecendo. Ele falava uma coisinha e outra, às vezes coisas que acontecem com você, tá, irmã, também. E você fica atento e também, porque Deus ele observa todas as coisas, não é só aquilo que a gente pensa que é grandes pecados que vai nos condenar ao inferno, né, irmãos? Por uma simples falha da gente, por uma simples fraqueza, por uma falta de atenção, de vigilância, de prudência, a gente podemos estar em falta com Deus e, consequentemente, dar legalidade para o inimigo atuar. E aí, irmãos, eu fui deitar e um certo dia eu fui arrebatada. Eu fui arrebatada e disse que eu estava subindo aos céus. Só que no que eu subi até umas alturas e de repente eu caí de novo na terra. Só que eu caí em uma parte da terra, em uma cidade, em um local que eu não conhecia. Foi só o meu espírito lá. Eu não conhecia nada, irmãos. Eu só sei que era uma estrada deserta, muito grande, de terra, e tinha umas barrocas muito grandes do lado.
Eu estava subindo e ao mesmo tempo eu desci. E em vez de eu vir para o meu corpo, né, eu fui para esse local. E eu vi um demônio atrás de mim com muitas flechas me atingindo, me atacando, me atirando. E ele foi atirando, me perseguindo por trás e eu correndo. E eu corria muito. E quando de repente, em algum momento, irmãos, eu pegava e eu não lembro como é que era a forma que eu repreendia. Mas nesse momento, quando eu falava as palavras, aquele coisa, né? Aquele bicho que estava vindo, me perseguindo, me atirando, me perseguindo, caía nessa barroca abaixo. E de repente lá ia eu novamente subindo ao céu. E estava tendo, irmãos, o grande dia, né? Que Jesus estava julgando muita gente. Era um dia assim que Jesus estava julgando muita gente. E de repente eu via muitas almas, muitas pessoas chegando até o céu. Eu via que muita gente era julgada, irmãos. Muita gente era julgada. Né? Muito chegava para entrar no céu e não ia, não tinha como. Voltava e descia para o abismo. E, irmãos, e era um clima, irmãos. Era um desespero, irmãos. Era a situação que eu fiquei assustada, irmãos. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei aflita. Eu fiquei incomodada. Eu não sei como expressar para os irmãos a minha reação. Eu só sei te falar, irmãos, que você está diante de Deus. E você saber que a única oportunidade da sua vida é Jesus. E você saber que você, né, pode perecer, que você pode perder sua salvação, irmãos. Não tem angústia maior na sua vida. E ali, irmãos, eu temia quando chegasse a minha vez. Eu fiquei preocupada quando chegasse a minha vez. E era muita gente que chegava ali. E de repente chegou a minha vez. E quando chegou a minha vez, irmãos, eu me deparei diante do Senhor Jesus Cristo. Quando eu me deparei diante do Senhor, eu fiquei de frente a frente com Ele, irmãos. Eu vi o rosto de Jesus. Eu vi a face de Jesus. Eu via, irmãos, que meu esposo estava atrás de mim, com a cabeça baixa. Ele não podia fazer nada para me defender, para me acusar. Ele não tinha autoridade de fazer nada. Eu somente via ele lá. E ele não podia fazer nada, nem mesmo por ele mesmo. E eu estava ali diante do Senhor. E quando eu olhava para o rosto de Jesus, irmãos, a ternura, o amor, irmãos, tão grande, que não tem palavras aqui na terra para ninguém que foi arrebatado até o céu, que viu Jesus, consegue discernir para você em palavras a tamanha emoção, amor. O rosto de Jesus é um rosto de amor. Não tem como explicar, irmãos. Jesus é um ser maravilhoso. É um rosto, um olhar de ternura, irmãos. É um olhar de amor, é um olhar de misericórdia. E eu olhava para o rosto de Jesus e ao mesmo tempo a minha consciência refletia. E a minha consciência me acusava que eu tinha consciência que era a minha falta, que muitas das vezes tipo assim, pegar mesmo, né, tudo aquilo ali que meu esposo me falava, irmãos. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos ficar mais claro, que não é somente os grandes pecados. Vamos supor, meu esposo falava comigo, você faz tal coisa para mim, faz tal coisa pra mim ali. Aí eu, tá bom, vou fazer. Passava o tempo, cadê que eu fazia? Esquecia, fazia uma coisa e outra passava. Ah, você vai ali fazer tal coisa ali agora? Tem como fazer aqui? Tá bom. Aí acabava que envolvia, fazia depois lá, mas na hora que ele estava precisando não estava feito ainda, né? Um exemplo que eu tô dando pros irmãos, né? Não que meu esposo ficava me pedindo coisa toda hora e eu não fazia, né, irmãos? Eu tô dando um exemplo, né? E coisa assim no sentido, eu tô tentando dar um exemplo pros irmãos que eu não lembro mais ou menos assim. Eu só sei que é no sentido assim da gente ter a submissão como se fosse um patrão, né? Não que nosso esposo é um patrão, claro que não, irmãos. Né? Ele trata a gente com entendimento, com amor também. Mas é um exemplo que eu tô dando para você tentar entender. Vamos supor, você tá na igreja, aí o pastor fala, irmã fulana de tal, hoje você vai abrir o culto, irmã fulana de tal, você vai limpar a igreja, irmã fulana de tal, você vai pregar, irmã fulana de tal, você vai evangelizar tal dia. Tem como? Tudo bem. O pastor tá contando que todo mundo vai fazer isso. Só que o
Particularmente, quem era evangelizar não ia. Quem ia limpar a igreja não vai. Entendeu? Aí chega lá, fica aquela coisa assim, meio que sem ordem. Mesmo o patrão, o funcionário tal vai fazer tal coisa, o funcionário tal faz tal coisa. Chega lá, vai fazer, mas não demora a fazer, faz depois, né? Ou quem sabe envolve ali com uma coisa e outra e acaba não fazendo, né? Então era algo assim, irmãos, dessa natureza. Estou tentando explicar para vocês que era algo dessa natureza, assim, coisas assim que a gente pensa que são irrelevantes, que não vai fazer sentido, que não vai fazer diferença, né? Eu não bato meu esposo, eu não xingo ele, eu não faço assim, né, desobediências para ser consumado virar um pecado. Um exemplo, né? O sentido que a pessoa pensa. Mas não é só essas coisas, irmãos. Eu tive esse arrebatamento em relação a essas coisas também, né? Nesse sentido, né? De às vezes pensar que a coisa é mínima, que é insignificante, que não tem diferença. Mas a gente deve ocupar a nossa posição, irmãos, né? É um desafio, para nós mulheres, nós somos desafiadas. A nossa carne, nosso espírito, é uma luta constante dentro de nós o tempo todo, irmãos, né? Então, o que a gente tem que fazer? Renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e sofrer por amor a Cristo, e esforçar e ir até o fim, irmãos. Não adianta a gente perseverar 4, 5, 6, 9, 10 anos. Tem que ir até o fim, carregar a cruz até o fim, né? E Deus dá força para isso. E de repente, irmãos, eu olhava para Jesus e a minha consciência já vinha que eram essas coisas que meu esposo, né? Ele tinha até até tido uma conversa comigo sobre isso e falou comigo. Mas como eu falei para os irmãos, eu achava que isso aí era algo que não se comparava, né? E de repente, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a chorar só na minha consciência, veja só. Só na minha consciência eu já fui lembrando e já fui me arrependendo e pedindo Deus perdão. Só na consciência, por quê? Irmãos, tem uns que pensam assim, mas no dia do juízo Deus... Irmãos, Deus não esquece de nada, não. E nem sua consciência vai ficar esquecida, não. Sua própria consciência te condena, tá? E ali, irmãos, eu comecei a pedir Deus perdão. Senhor Jesus, por favor, me perdoa. Senhor Jesus, por favor. Senhor, o Senhor é lindo. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Tem misericórdia da minha alma e o meu medo, irmão, de Jesus me lançar fora. Meu desespero, irmãos, era muito grande mesmo, muito grande mesmo. Eu me desesperava. Eu falei, Senhor, me perdoa. Irmãos, o meu desespero era tão grande, irmãos, que eu chorava tanto, eu pedia tanto a Deus. E aí o Senhor falou comigo assim, né, Miriam, lembra aquele louvor que se canta lá na terra? E aí eu lembrava do louvor, irmãos, que cantava aqui na terra, que canta, né? Que fala assim, mulher virtuosa é a coroa do seu marido. É um louvor que tem. E aí eu lembrava desse pedaço, né? Que a mulher virtuosa é a coroa do marido, irmãos, né? Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, sim, Senhor, eu lembro. E eu pedi a Deus perdão, pedi a Deus misericórdia, irmãos. E a minha aflição era muito grande. Aí eu não lembro se foi antes disso aí acontecer, essas palavras todas, ou se foi no decorrer dessas palavras. Ao mesmo tempo eu olhava, eu via Jesus. Só que eu não via Jesus, irmãos, com aquela veste branca de me cegar. Eu não via o céu cheio de pedras de ouro, disso, daquilo, né? E aí eu pensei, na minha mente, uai, mas como que esse aqui é Jesus e eu tô no céu? Se Jesus não tá com as vestes resplandecentes? Eu pensei na minha mente, irmãos. E quando eu pensei na minha mente, eu nem terminei de pensar direito. Quando eu olho para Jesus assim, Jesus falou, Miriam, se ainda tem dúvida que eu sou o unigênito Filho de Deus, irmãos, aí que Miriam chorou. Aí que Miriam desesperou. Falei, Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia. Irmãos, eu chorava tanto, e chegou um momento que eu comecei... Eu não aguentei, irmãos, ver a beleza de Jesus, a ternura de Jesus, o amor de Jesus, né? E eu falava, Senhor Jesus, o Senhor é lindo,
O Senhor é lindo, o Senhor é perfeito. Deus, como o Senhor Jesus é lindo, como Jesus é lindo. E eu falava tanto, eu falava, Senhor, me conceda mais uma oportunidade. Me conceda, Senhor, mais uma oportunidade que eu vou fazer diferente. Me ajuda, Senhor, a fazer diferente. Me ajuda, Senhor, porque eu prometo, Senhor, que se o Senhor me dá mais uma oportunidade, eu prometo que eu vou esforçar para me vir para cá novamente. Por favor, Jesus, por favor, por favor, por favor. E fui pedindo, e foi pedindo, e foi pedindo, e foi pedindo. E elogiando Jesus, e eu não conseguia parar de elogiar, porque não tinha como, irmãos, era lindo demais. Sabe o que é você ver o amor? Eu vi o amor. Uma coisa é você falar do amor, outra coisa é você ver o amor. Eu vi o amor. Jesus, ele é amor, é a misericórdia. Jesus, ele é a paz, irmão. Você sabe o que é você ver a paz? Você enxergar a paz? Eu vi a paz. Irmãos, não tem palavras. Não tem palavras. E quando de repente, irmão, diante de todas essas coisas, todos esses acontecimentos, né? Esse arrebatamento eu tive ele bem antes mesmo de eu sonhar que existia esse ministério que eu congregava, que eu congrego. E aí, irmãos, eu fui assim em direção a uma sala, Jesus estava lá. E Jesus, né, me levou a uma sala normal, como uma sala dessa que a gente vê aqui na terra, sala normal. E lá tinha uma cadeira branca, dessas cadeiras que tem aqui na terra, né? E aquela cadeira, ela não tinha aquela apoio de botar o braço, era aquela cadeira de plástico sem o apoio do braço. E quando eu pensei, falar assim, eu vou perguntar a Jesus agora se Jesus vai me dar um parto normal. Porque eu tava naquela época buscando pelo parto normal. Os irmãos lembram no testemunho aí que eu passei, né? E eu queria saber se o meu próximo filho ia ser normal. Eu queria perguntar a Jesus. E quem disse que eu consegui perguntar? Tem gente que fala assim, eu vejo Jesus, eu vou pedir isso, eu vou falar aquilo, falar isso. Ih, irmãos, não tem perna, não tem voz, é só o que Deus permite mesmo. O que eu mais queria ali, por mais que eu queria saber, eu não consegui falar. Por mais que eu queria perguntar, eu não consegui falar. Não era permissão de Deus, né, irmãos? Porque ali foi um processo que eu tinha que saber pela fé, né? Tanto é que os irmãos viram o processo que eu passei baseado na fé, né? E ali, irmãos, Jesus pegou aquela cadeira e ele falou comigo assim, ele pegou a mão dele, se estendeu em direção da cadeira e se comparou e falou, Miriam, você vai ter mais uma filha. E quando ele falava assim, ele mexia com a mão, me mostrando a direção da cadeira, me mostrando a altura da cadeira. E ele mostrava, Miriam, você vai ter mais uma filha, e me mostrava o tamanho da cadeira. E ali, quando ele falava tudo isso comigo, ele afastava um pouco de mim, e ele virava, afastava assim, não que ele virava, ele afastava e virava na porta. E quando ele virava na porta, irmãos, eu só via aqueles raios de luz, de esplendor de glória dele, né, passando. E quando ele passou, eu voltei para o meu corpo. Foi aquele processo assim, lento, assim, né? Meu espírito entrando no corpo, assim. Não sei explicar, irmãos. Eu não via meu espírito entrando no corpo. Eu só sei que eu via eu vindo a si, aos poucos, assim, sabe? Uma coisa assim que eu não sei explicar. E ali passou por tudo isso. E eu fiquei depois pensativa. Falei, mas o que pode acontecer quando eu tiver mais uma filha do tamanho da cadeira? Será que essa filha vai morrer? O que vai acontecer? Será que eu vou morrer? Qual o mistério que eu vou ter mais uma filha? Você vai ter mais uma filha, mas mais uma filha com um significado. Na altura da cadeira vai ter alguma coisa acontecendo. E ali, irmãos, eu observando tudo isso, fiquei muito pensativa. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu comentei. Falei, será que eu vou morrer? Será que a criança vai morrer? O que será que vai acontecer? Chegou um tempo que eu comentei com a irmã do ministério que eu congregava antigamente. Falei com ela, irmão, eu tive um sonho assim, assim, assim. Falou, Miriam, eu não creio que é você que vai morrer não, e nem mesmo a criança. Eu vou orar a Deus e te tragar a resposta. E ali, irmãos, ela disse que ia orar a Deus e me trazer a resposta, e depois ela me falou. Ela, Miriam, eu orei e eu entendi que a cadeira, ela simboliza honra, né? A cadeira, ela pode estar simbolizando honra.
E pode ser que quando você tiver uma filha do tamanho da cadeira, Deus pode honrar a sua fé em algo, Deus pode te honrar em algo. E aí, eu falei, realmente, pode ser que eu não vou morrer nem a criança. Pode ser que Deus vai honrar, né, irmãos? Eu fiquei nessa, né, de que Deus iria honrar. Aí tudo bem. Passou o tempo, e aí foi onde aconteceu que a gente, né, começou a passar essas lutas todas aí no ministério que a gente estava. O povo perseguindo a gente por causa da palavra, por causa da doutrina. Mas a palavra não é nossa, né, irmãos? A palavra não é minha, meu irmão, minha irmã, não é sua. A palavra é de Deus, irmãos, né? Então, muitos vai prestar conta, não é comigo, não é com você. Não é com o pastor, vai prestar conta com Deus, porque a palavra é de Deus, né? Então, assim, a gente passa a luta, passa, né? Tem perseguição? Tem. Mas Deus, ele honra a nossa fé, irmãos. Mas vale sofrer por amor a Cristo, porque Deus, ele honra a nossa fé se nós permanecermos na palavra. Essas igrejas que eu passei, esses 2 pastores, um falou, essa igreja não fica 6 meses. O outro falou, com essa doutrina que Júnior prega, não vai ninguém nessa igreja. Irmãos, o espaço de 6 meses mais ou menos, um foi embora, foragido, porque foi pego no ato de adultério. O outro, a igreja, em vez do povo ir, o povo começou a sair. E a nossa igreja, assim, no sentido assim, né? A gente está aqui congregando, mas a igreja de Deus, ele tem dado crescimento dia após dia. Por quê, irmãos? Não pelo homem, mas pela palavra de Deus. Porque a base é a palavra de Deus. Deus, ele pode te honrar, meu irmão, minha irmã, mas se você estiver guardando, perseverando e pregando a palavra da verdade, a palavra de Deus, Deus, ele pode acrescentar a sua fé. Deus, ele pode te honrar. Sim, honrar a sua fé. Mas você tem que perseverar pregando a palavra de Deus.